Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo de número 16, até o versículo de número 25. Eu tenho tido o privilégio de expor o Evangelho de Mateus aqui na igreja, capítulo por capítulo. Estou fazendo assim todos os domingos que estou presente. Nós já estamos no capítulo 10, então quero convidar você para acompanhar a leitura a partir do verso 16. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto ao como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade eu lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais aos membros da sua casa. Até o versículo de número 25. Irmãos, nós estamos estudando sequencialmente o Evangelho de Mateus, e nós vimos que no capítulo 10, Jesus comissiona 12 apóstolos, e a partir do verso 5, ele os envia para pregarem o Evangelho, e essa pregação, essa missão dada, ela faz parte do propósito da igreja, porque a igreja tem o seu caráter apostólico, baseada no ensino dos apóstolos, na pregação dos apóstolos, e isso se dá no Evangelho de Mateus e nos Evangelhos, e também no livro de Atos. Jesus comissiona a igreja baseada na fundamentação apostólica. A pregação da igreja é diante do ministério apostólico das Escrituras e dos Evangelhos, que apresentam Jesus. Então, de certa forma, este texto fala da nossa missão. E capítulo 10, a partir do verso 5, nós lemos agora o verso 16, mas a partir do verso 5, é como se fosse um manual de como essa missão da igreja e dos discípulos, como essa missão dos seguidores de Jesus deve acontecer. Nós já vimos semana passada do verso 5 até o verso de número 15, uma parte 1 desse manual da missão, onde eles deveriam estar sobre a prioridade de Jesus, de pregar às ovelhas perdidas, pregar a mensagem do Evangelho diante da autoridade do próprio Jesus, e depender de Jesus. Eles nem precisavam levar 2 roupas, cajado, ouro, prata, eles dependiam do Evangelho e dependiam de Cristo. E o texto também fala deste manual, que eles podem ter uma resposta de rejeição, quando pregarem o Evangelho. E aí, ao falar da rejeição, Jesus começa então, no verso 16, nesse manual da missão,
a falar da rejeição que o mundo terá pelo papel missionário da igreja, de proclamar o evangelho. E nós vamos falar sobre isso. Como nós podemos cumprir a nossa missão como cristãos, pregando o evangelho? Como nós podemos cumprir essa missão? Fielmente a Cristo, em um mundo tão hostil ao evangelho. Há um mundo que rejeita a verdade do evangelho. O Senhor Jesus então dá este manual para a igreja, e não apenas para os apóstolos, porque a missão da igreja é baseada no ministério apostólico. E eu separei então 4 lições importantes que Jesus destaca aqui. A primeira delas é que a missão nos colocará em apuros. A missão nos colocará em apuros. Observe o verso 16. Jesus diz: eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. A missão nos colocará em risco. Sabe, o envio dos 12, Jesus não promete a eles facilidades, vantagens imediatas, embora pregar o evangelho produza vantagens. O capítulo 10 vai falar da recompensa lá no versículo 40, vai falar das recompensas da missão. Mas Jesus não está prometendo para quem prega o evangelho, vive o evangelho e proclama o evangelho, facilidades e vantagens imediatas. Jesus promete perseguição. Ovelhas em meio aos lobos. A missão cristã, ela é marcada por tensão. E a tensão é contra um mundo pecaminoso e maldoso. Ovelhas entre lobos é uma figura de frágil versus o perigo. Ovelhas entre lobos não vencem os lobos porque são mais fortes. Na verdade, elas são presas de lobos. Elas são presas de lobos. E é interessante que não há triunfalismo na missão. E isso fica muito claro para os apóstolos. Paulo vai lembrar que Jesus nos entregou à morte todo dia. Todo dia, por Ele, por causa dele, somos entregues à morte. E a história da igreja mostrará esse martírio entre aqueles que viviam o evangelho e proclamavam o evangelho. E eu gostaria de lembrar sobre o significado da palavra martírio no Novo Testamento. Ela é traduzida na nossa Bíblia por testemunho. O grego usa, nós traduzimos no português para testemunha de Cristo, ou testemunho do Evangelho. A palavra utilizada é martírio. Então, não há espaço na missão para triunfalismo glorioso dos seus seguidores e muito mais dos pregadores, daqueles que são enviados a pregar o Evangelho. Há sacrifício e não triunfalismo. Há martírio, testemunho e não triunfalismo. Olhe para as ovelhas. Símbolo de fraqueza, de dependência. Uma ovelha precisa de pastor, precisa de cuidado. Olhem para as ovelhas. Elas são vulneráveis. E é por isso que no capítulo 9, quando Jesus está falando da sua missão e percorrendo as cidades, pregando o evangelho, o que move Jesus a pregar o evangelho, o que move Jesus a ensinar o evangelho, lá no capítulo 9, do versículo 35 ao 38, é a sua compaixão pelas ovelhas perdidas. Elas estão exaustas e perdidas. Verso 36, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ovelha precisa de pastor, precisa de cuidado. O meu pai, seu Luiz Antão, já criou ovelhas, e elas morrem muito fácil. Basta um cachorrinho caramelo entrar no curral, e o estrago está feito. Basta uma verminose não cuidada direito, ou não aplicado
vermífugo no tempo certo, basta você deixar ela comer à vontade. Se ela comer à vontade, ela vai morrer também, e morre todo mundo. Ovelha é um animal frágil, delicado, dependente, vulnerável. E os enviados por Jesus são ovelhas. Jesus não descreve os enviados como, não neste texto, soldados bravios, valentes. Jesus não fala para a igreja que eles são leões a serem enviados para proclamar o evangelho. Eu acredito que se Jesus falasse isso, nos pareceria mais fácil. Mas Jesus, ao enviar a igreja apostólica para a pregação e para a missão, o envia como ele foi enviado. Ele é o Cordeiro de Deus, que veio para se submeter fragilmente, humildemente e dependentemente, dependendo do Pai, lá na cruz. Jesus nos envia como ele foi enviado, como ovelhas. Os lobos, ao olhar para eles, são animais assustadores. Quem aqui assistiu a série tão famosa e aclamada Game of Thrones, né? Que falavam dos lobos gigantes? E quem aqui nunca sentiu vontade de ter como um pet um lobo daquele, tão grande, forte, mas porém assustador? Pois bem, o lobo aqui, os lobos significam um mundo caído. Quando Jesus fala, envio ovelhas, vocês são como ovelhas, em meio aos lobos, Jesus está falando de um mundo caído e contrário a Deus, hostil a Jesus e ao povo de Jesus. Observe o verso 17, Jesus vai fazer ligação dos lobos com os homens. Ele vai dizer, tenham cuidado com os homens. Que tipo de homens? E então agora Jesus apresenta o que os lobos, ou seja, esse mundo hostil, caído, representado na humanidade, vai fazer com os seguidores de Jesus. Haverá perseguição religiosa. Observe o verso 17. O verso 17 vai dizer, cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Os tribunais aqui envolvia a questão judaica do sinédrio. Foi assim, inclusive, que Jesus foi julgado, numa condição religiosa. Observe que nem o mundo religioso que fala em nome de Deus poupará os verdadeiros seguidores e pregadores do evangelho. Eles serão perseguidos por quem não reconhece que Jesus é exclusivo, para quem não reconhece que Jesus é suficiente, para quem não reconhece que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, a luz do mundo, o pão que nos alimenta. Mas essa perseguição também será política. Observe o verso 18. A consequência dos religiosos fará da mesma forma que foi feito com Jesus. Primeiro o sinédrio, a autoridade religiosa, os fariseus com os saduceus, no pátio do sumo sacerdote. Depois que eles condenaram Jesus como blasfemo e condenaram Jesus à morte, para onde eles levaram Jesus? Eles não podiam matar Jesus, então o que eles fizeram? Entregaram a autoridade política, não é isso? Para Pilatos. Aqui Jesus mostra antecipadamente aos seus discípulos que isso também acontecerá com a igreja. Verso 18, por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis. Então essa perseguição também se estenderá nas questões governamentais, políticas. E a igreja de Cristo, irmãos, não por se opor politicamente, preste atenção nisso, a perseguição da igreja não é por oposição partidária. Cuidado, não caia nessa armadilha. A oposição e perseguição da igreja será por perseguição de valores e princípios do evangelho, que norteiam a vida do crente, que norteiam os posicionamentos dele, inclusive quando eles votam, inclusive quando eles escolhem seus eleitores. No caso do contexto bíblico, não havia essa democracia de escolha.
Então o relato aqui é de que por causa do evangelho haverá perseguição política. E é interessante que diante disso Jesus fala de aproveitar o momento para testemunhar, porque o versículo 18 vai dizer assim: para lhe servir de testemunho a eles e aos estrangeiros, aos gentios, aos pagãos. A igreja perseguida pela religião e perseguida pela autoridade política dará testemunho oportuno. Foi assim com o apóstolo Paulo diante do rei Agripa, foi assim com João e Pedro diante do Sinédrio, onde eles foram açoitados, onde eles foram apedrejados e onde proibiram eles de falar de Jesus, e eles dizem em Atos capítulo 4, não podemos parar de falar de quem nós vimos e ouvimos, Jesus. Percebem? Um outro grupo de perseguição é a perseguição familiar. O cerco vai mostrando um mundo hostil, mas é tão difícil perceber um mundo hostil dentro de casa, por causa do evangelho. Quando eu fui para o seminário, eu tive o privilégio de conhecer o reverendo Adão Carlos do Nascimento, pastor da igreja, da primeira igreja de Governador Valadares. Ele foi pastor de uma das minhas ovelhas aqui, da Adriane, que eu chamo carinhosamente de Mineirinha. Ele foi pastor da Adriane. E neste período do meu seminário, que foi de 2002 a 2005, os 4 anos que eu passei lá, o reverendo Adão Carlos, ele não gosta de ser chamado de Adão, eu não sei onde esse vídeo da live vai chegar, ele vai me dar um pito se eu chamar ele só de Adão. O reverendo Adão Carlos, ele era o diretor do seminário, e aí ele contava que quando ele se converteu, e essa foi assim, a nossa recepção, ele era um rapazote, e ele então entrega a vida a Cristo, conhece a Cristo, começa a ir para a igreja, e no dia da sua profissão de fé, no dia do seu batismo, o seu pai o deserdou. Quando ele foi enviado para o seminário, embora a sua família tivesse condições e posses, ele foi sem nenhum apoio financeiro, moral e afetivo da sua casa, dos seus parentes. Quando a gente pensa em hostilidade do mundo, quando nós pensamos em lobos, onde as ovelhas estão, é difícil a gente assimilar a nossa casa como este lugar. Pois bem, o verso de número 21, Jesus vai fazer esse alerta: um irmão entregará à morte outro irmão, um pai entregará o filho, haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. E aqui o motivo é Jesus, por causa do evangelho. Olha que gravidade Jesus está falando. Veja, homicídios familiares sempre ocorreram na história mundial. Na verdade, o primeiro homicídio já aconteceu com os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, não é isso? Mas a verdade é que aqui não se trata de uma morte ou uma violência familiar por violência contra a mulher ou filhos rebeldes apenas, mas se trata do testemunho do evangelho. Por causa de Cristo haverá perseguição na própria casa, na própria família. Diante dessa palavra tão assustadora até, ovelhas entre lobos, perseguição religiosa, política, familiar, Jesus ainda acrescenta no verso 22, um ódio generalizado: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Daqui a pouco eu quero falar mais sobre o verso 22. Este mundo caído se voltará contra a igreja e os pregadores do evangelho, como se voltou na época de Jesus, na ressurreição de Jesus, com a pregação apostólica e na história da igreja. E aí eu quero fazer uma aplicação sobre esse primeiro tópico, essa missão que Jesus nos coloca em apuros. Não devemos esperar a aceitação universal do mundo. Como igreja, não busque isso.
Nós não precisamos da aceitação universal deste mundo caído. A fidelidade importa mais que o sucesso aparente. Mas nós vivemos numa época em que a igreja, para tentar ser aceita, está tendo sabor de igreja, mas não é igreja de verdade. Ela está com sincretismo religioso, pastores indo homenagear Iemanjá. Ela está tentando atualizar a Bíblia, como o pastor batista Ed Renekiewicz fala, suavizar o Evangelho. Outros tentam transformar o Evangelho e limitar a ação da igreja apenas a um trabalho social que a igreja deva fazer na comunidade, minimizando a sua tarefa, tudo para ser aceita por este mundo. O sofrimento do cristão não é acidental. Presta atenção. O sofrimento do cristão no trabalho missionário é esperado. Não devemos nos surpreender com a oposição em nossa missão cristã. Se você quer se envolver com o Evangelho, pense bem. É esse Evangelho bíblico que você quer? Pense bem. É esse tipo de Evangelho que você quer? Esse Evangelho te colocará em apuros, ovelhas entre lobos. Segunda lição. Na missão é preciso ser prudente e ter simplicidade. No versículo 16, quando Jesus fala: eu envio vocês como ovelhas entre lobos, em meio aos lobos, Jesus dá uma ordem: sejam prudentes como a serpente e simples como uma pomba, como as pombas. Prudência e simplicidade. A missão da igreja exige isso. Então, nesse manual da missão para os apóstolos, Jesus está instruindo: portanto, sejam prudentes e sejam simples. Prudência e simplicidade fazem parte da postura do discípulo. Prudência e simplicidade fazem parte da postura da igreja. Prudência e simplicidade fazem parte da missão da igreja. Porque prudência é quando você tem sabedoria prática. Você é prudente, você consegue pôr em prática a sua sabedoria, o seu conhecimento. É um discernimento espiritual. Uma pessoa prudente é uma pessoa que tem discernimento. A ideia de ser prudente como uma serpente é olhar que a serpente ela é extremamente ágil, sim, mas extremamente cuidadosa. Ela vai atacar sua presa, ela vai fazer isso com cuidado. Se ela se sente ameaçada, ela vai chacoalhar a sua cauda e fazer algum tipo de barulho. Não é só a cascavel que faz isso, outras serpentes também fazem esse tipo de barulho para mostrar que ela está presente, que ela pode atacar. Jesus não está pedindo ingenuidade dos seus seguidores. Eles são ovelhas, mas não são ingênuos. Eles precisam ser prudentes, mas também simplicidade. Assim como na sessão anterior, na primeira parte da instrução da missão, que Jesus fala que eles vão depender do Evangelho, depender de Deus, que eles não precisam levar capa, roupa, bordão, não precisam levar ouro, prata, eles precisam depender de Deus na missão. Jesus também fala sobre simplicidade, que é uma pureza de uma vida íntegra e ausência de malícia. Não confundam a prudência da serpente com malícia. O crente não tem que ser malicioso, ele tem que ser puro, ele tem que ser íntegro, ele tem que ter ausência de malícia. Então, a lição que Jesus nos pede e nos instrui é que nem ingenuidade e nem displicência. Na verdade, a ingenuidade pode levar a uma vida displicente. Às vezes nós usamos a ingenuidade para nos autodesculpar. Eu fui ingênuo, mas a ingenuidade nos culpa.
Então é preciso ser prudente como uma serpente. Então nem ingenuidade displicente e nem malícia e astúcia pecaminosa. É para ser simples. O evangelho se prega e se vive com prudência e simplicidade. Mas a gente gosta de complicar as coisas. Nós somos complicados por natureza. O nosso coração, a nossa mente. Uma vida orientada pelo Senhor Jesus é uma vida que busca sabedoria e santidade divina. Para quê? Para prudência na missão e para simplicidade na missão. É assim que nós devemos viver o evangelho. É assim que nós devemos pregar o evangelho. A gente acha que a gente precisa de pirotecnia, luzes, fumaça, grandes pregadores, muito dinheiro, campanhas. Nós precisamos do evangelho, simplicidade. Nós achamos, irmãos, que nós precisamos de apoio político, bancada evangélica, para que o evangelho seja protegido. Nós não precisamos, nós precisamos do evangelho. Com isso eu não quero dizer que a gente não possa tomar decisões e fazer escolhas e apoiar pessoas que tenham o mesmo princípio que nós, bíblico. Mas não coloque a sua confiança na segurança deles. E eu quero fazer algumas aplicações sobre prudência e simplicidade. Como você reage em ambientes hostis? Você já vivenciou ambiente hostil? Eu já, na internet. Uma vez eu postei uma coisa aqui da igreja e eu fui hostilizado. Como você reagiu? Já aconteceu com você? Por causa de textos bíblicos, mensagens, posicionamentos na internet, por causa do evangelho? Já aconteceu? Como você reagiu em ambientes hostis na internet? Você foi prudente e simples? Ou você foi astuto e malicioso como o mundo é? Esse é comportamento de lobo. No trabalho, isso já aconteceu com você por causa do evangelho? Na sua família, isso já aconteceu com você por causa do evangelho? Esses lugares, nós precisamos de prudência e simplicidade. Sua sabedoria está alinhada com a santidade bíblica para lidar com um mundo hostil? Ou você é como Pedro, que ainda quer arrancar a espada e cortar a orelha de soldados? Pedro mudou tanto depois da ressurreição de Cristo. Foi açoitado, morreu martirizado pelo evangelho. O papel da igreja é prudência e simplicidade. Terceira lição, irmãos. Além da igreja ser enviada em risco, além da missão ter como qualificação prudência e simplicidade, o versículos de número 19 e 20 vai nos ensinar que na missão da igreja, somos capacitados no meio da perseguição. Como então, pastor, ser prudente e simples com um mundo hostil? Como ser ovelha prudente e simples em meio a lobos? O versículo 19 diz que nós somos capacitados na perseguição. Deus capacita os enviados na hora da perseguição. Eu vou ler o verso 19 e o verso 20, ele vai ser projetado no telão. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto ao como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Olha que coisa maravilhosa. Na missão, nós somos capacitados em meio à perseguição.
E aqui há uma promessa linda de Cristo para a sua igreja apostólica. Deus envia, Deus sustenta e Deus capacita. O versículo 19 deixa claro: quando entregarem vocês. Olha, novamente Jesus falando o que vai acontecer com a igreja, o que aconteceria com ele. Ele foi entregue nas mãos dos seus opositores. Ele foi entregue na mão dos fariseus e do sinédrio. Ele foi entregue na mão de Pilatos e Herodes. Ele foi entregue aos soldados romanos que o crucificaram. Ele foi entregue por nós. E aqui ele está dizendo que nós seremos entregues. E é interessante que quando ele usa isso no verso 19, ele diz: quando vocês forem entregues, quando entregarem vocês, por causa da perseguição, por causa da oposição, não se preocupem quanto ao como ou o que irão falar. Olha, tome algum cuidado com a interpretação desse versículo, porque Jesus não está falando em falta de preparo. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: está vendo? Preparar sermão é errado. O senhor prepara sermão, o senhor está errando, porque está vendo aqui o texto, não se preocupe quando ou como irão falar, o Espírito Santo vai falar. Por favor, não confundam, olhem para o texto de uma maneira profunda. Jesus está falando da perseguição da igreja e do preparo da igreja para se defender e defender o Evangelho, porque eles serão testemunhas quando forem levados a autoridades políticas, como Jesus foi, como o apóstolo Paulo foi, Pedro, Tiago e os apóstolos o fizeram. Eles testemunharam o Evangelho diante dessa circunstância. Então, aqui, não se preocupe com o que irão falar, não é falta de preparo, é confiança na graça. Não fica preocupado, confia na graça que salva, que envia, que sustenta e que capacita vocês. A outra parte do verso 19 diz: porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão, afinal não são vocês que estão falando. Verso 19b e verso 20. Sabe o que isso significa? Que não é a sua habilidade que vai testemunhar Jesus. Não se trata da sua habilidade, não se trata da sua capacidade humana, mas da ação sobrenatural na nossa vida, na vida da igreja. Na história da igreja, Deus usou meninos, meninas, crianças, adolescentes. Na história do povo de Israel, foi uma menina escrava na casa de Naamã, que falou que havia um grande Deus que podia curar aquele general orgulhoso, arrogante e idólatra. Foram meninos que foram enviados para a Babilônia e que não se curvaram diante da estátua que Nabucodonosor levantou. Foram os pequenos, os pobres e os humildes que mantiveram a fé na palavra dos profetas e foram sustentados por animais como Elias, corvos. Foram pequenos, mas que serviam a um grande Deus. Não se trata da sua habilidade humana, não se trata da sua capacidade humana. Se trata do poder sobrenatural de Deus sobre o seu povo e sobre a sua igreja, para que eles testemunhem. O versículo 20 vai dizer que o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Então, o testemunho fiel nasce da dependência da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos dá condições de ser testemunhas fiéis. Dependa do Espírito Santo de Deus. É isso que Jesus está falando para os discípulos ao serem enviados na missão, aos apóstolos. E é isso que nós aprendemos no Evangelho. Vamos depender do Espírito Santo de Deus, porque Ele move a sua igreja. Eu quero fazer mais uma aplicação diante deste ponto 3. Na missão somos capacitados na perseguição. Confie mais na ação de Deus, confie menos na sua capacidade. Não se escore em pau podre, não se estribe em você mesmo. Já andou a cavalo? A sela do cavalo tem um estribo, um apoio para equilíbrio. A Bíblia nos orienta no Salmo 37 a não se estribar em nós mesmos.
Não confie em você mesmo, confie e dependa do Espírito Santo. Confie no Espírito Santo de Deus, que chama a igreja, e não nas suas habilidades, nas suas capacidades. Você já percebeu que quando você convida alguém, um visitante que não é da igreja para vir, e que o pastor não está, o pastor que vocês gostam, pode ser eu, pode ser o Rovaldo, pode ser o pastor Edson, pode ser alguém que vocês gostam, quando não é alguém, vocês ficam dizendo, o pastor não veio hoje, desculpa, o culto não foi bom. Confie no Evangelho, confie na obra do Espírito Santo. Eu lembro da conversão do nosso presbítero amado, presbítero Targino, que o primeiro culto que ele veio, foi um irmão que pregou de uma maneira muito simples, sobre José, e as pessoas pediram desculpa para o Targino, porque o reverendo Adeneir, um príncipe pregando, o reverendo Adeneir era um príncipe pregando, porque o reverendo Adeneir não estava no culto aquele dia, e a pregação era sobre José, e o Targino no banco pensava, meu nome é José, ele está pregando sobre mim, ele está falando de mim. É o Espírito Santo, irmãos. Confie na obra do Espírito Santo, e não na capacidade técnica, não em pirotecnia, não em ação política para proclamar o Evangelho. A igreja é movida pelo Espírito Santo, e isso basta. Quarto e último lugar. Na missão nós somos chamados a sofrer com perseverança por Cristo. Eu sei que parece repetitivo, mas olha, na missão nós somos capacitados na perseguição, mas na missão nós somos chamados também para sofrer por Cristo, com perseverança. Veja bem, eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa de uma vida de sofrimento por causa de erros de conduta, preste atenção nisso. Eu não estou afirmando que você tenha que satisfazer com uma vida de sofrimento por causa de más escolhas, más decisões, ou decisões tomadas por impulsos pecaminosos que vão te levar a sofrimento. Um jugo desigual, casamento fora dos padrões do povo de Deus, um adultério, uma vida entregue a vícios. Não. Nós não estamos falando deste sofrimento. Esse sofrimento deve ser evitado por nós, esse sofrimento deve ser rejeitado por nós. Nós devemos lutar e trabalhar para não passar por esse sofrimento. Mas tem um sofrimento, irmãos, que faz parte da vida cristã e da missão da igreja, é sofrer por causa de Cristo, e fazer isso com perseverança. Observe o versículo 22, eu já citei ele aqui. O versículo 22, o Senhor nos alerta, todos odiarão vocês. Todos aqui é todo tipo de gente, todo tipo de pessoas, religiosos, políticos, familiares, todo tipo de gente odiarão vocês. Mas esse ódio é por causa do meu nome. Jesus já falou isso no Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 15, é por minha causa que o mundo odeia vocês. É por causa do meu nome. Mas aquele, porém, que ficar firme até o fim, ou seja, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus é o motivo de sofrimento por perseguição da igreja, e Jesus deixa isso claro, Ele é o motivo da perseguição. Se o motivo for outro, nós precisamos evitar. Se o motivo for nosso erro, nossa displicência. Uma vez uma pessoa veio me procurar, dizendo que estava sendo perseguido porque era crente. E eu descobri que aquela pessoa chegava atrasado no trabalho, era rebelde com o patrão e falava mal dele nas redes sociais. Eu mandaria embora. Não era porque ele era cristão, ele estava sendo perseguido porque era um mau cristão. Por isso, percebe? Jesus é o motivo da perseguição. Jesus deixa claro que este motivo da rejeição do mundo é algo que a igreja vai passar, por causa do meu nome. No Evangelho de Mateus, preste atenção nisso, não é a primeira vez que Jesus fala disso. No Sermão do Monte, lá no capítulo 5, quando Jesus fala das bem-aventuranças, já ouviu falar delas? Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pacificadores, né? A última bem-aventurança é bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. E Jesus então complementa no verso 11 essa bem-aventurança.
Jesus diz: bem-aventurados são vocês quando por minha causa, diz Jesus, os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Bem-aventurado. O que significa bem-aventurado mesmo? Feliz de maneira completa. Quando por minha causa, vocês serão felizes, quando por minha causa mentirem contra vocês, perseguirem vocês. E aí olha o verso 12: alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Meu irmão e minha irmã, na missão nós somos chamados a sofrer com perseverança por causa de Cristo. A doutrina da perseverança dos santos é uma doutrina extremamente importante na bíblica, na vida da igreja, porque a doutrina da perseverança dos santos, ela nos ensina que a salvação verdadeira produz perseverança cristã. A doutrina da perseverança dos santos ensina que a salvação verdadeira produz perseverança cristã. Observe o verso 22, aquele que fica firme até o fim. E olha, o verso 23 vai falar que essa perseguição não vai ser localizada. O verso 23 fala: se perseguirem você numa cidade, fujam para outra cidade. Por quê? Porque vocês não vão conseguir percorrer todas as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Há uma perseguição escatológica e há uma perseverança escatológica. Jesus está falando da sua segunda vinda, e esse versículo tem várias interpretações. Alguns acreditam que é o período da perseguição do ano 70, que Jerusalém vai ser destruído, e não vai dar tempo da igreja pregar em todas as cidades, né? A igreja apostólica. Outros acreditam que esse período é o período após a ressurreição de Cristo, né? Mas, irmãos, de qualquer forma, a interpretação correta é de que há uma perseverança escatológica até o Filho do Homem retornar. Eu acredito, essa é a minha interpretação do texto, de que Jesus está falando da sua segunda vinda, da segunda vinda gloriosa, porque neste envio de Mateus 10 não dá tempo dos discípulos percorrerem todas as cidades mesmo. Então é uma característica para a igreja. Agora, essa perseverança me faz ir até o fim, até que o Filho do Homem volte, retorne e venha. Os últimos versos dessa perícope, verso 24 e 25, nos faz um alerta. Nós estamos no caminho com Jesus. Preste atenção nisso. Nós, na missão, estamos no mesmo caminho de Jesus. Essa história da missão começa com Mateus 9. Jesus sendo movido por compaixão pelas multidões, porque eles estão perdidos como ovelhas. E Jesus então fala de uma seara que é grande e tem poucos trabalhadores, e pede para que os apóstolos e os discípulos orem por mais trabalhadores. Final do capítulo 9. No capítulo 10, Jesus escolhe 12. No versículo 5, Jesus os envia. E aqui está o manual de instrução. No versículo 24, isso fica muito claro. Os discípulos, a igreja, estão no mesmo caminho de Jesus, no mesmo caminho do Mestre. Eu vou fazer a leitura do verso 24 e 25, para que vocês entendam essa questão da perseverança em meio à missão, sofrendo por Cristo. Verso 24, o discípulo não está acima do seu mestre, não está, nem o servo está acima do seu senhor. Basta aos discípulos ser como seu mestre, e ao Senhor ser como o seu Senhor. Isso vai acontecer, perseguição. Aí olha como é que termina: se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Do que Jesus está falando? Vocês lembram como termina o capítulo 9? Um dos últimos milagres do capítulo 9, no versículo 34, os fariseus, depois de Jesus expulsar um demônio de um rapaz que era mudo e surdo, e aquele rapaz falar, as pessoas ficam admiradas. E o que os fariseus vão falar de Jesus?
ele faz isso pelo poder do maioral dos demônios. O capítulo 9 praticamente encerra os milagres de Jesus com essa acusação. Ele faz esses milagres com o poder do maioral dos demônios. E agora Jesus: se falaram isso de mim, não vão falar de vocês que pertencem à minha casa? Irmãos, estamos no caminho com o Mestre. Ele é o nosso mestre, nós somos seus discípulos, não somos maior que ele. E ele foi perseguido e perseverou até a morte de cruz. Não somos maiores do que o nosso Senhor, somos servos. E se o nosso Senhor passou por esse sofrimento por causa da vontade do Pai, nós também passaremos por causa do seu nome. Se Cristo foi rejeitado, seus seguidores também serão. Não queira ser aceito pelo mundo, queira ser aceito por Jesus. Nossa união com Cristo demonstra que participamos não apenas da sua glória, nós participaremos da sua glória, irmãos. Nossa união com Cristo também nos mostra que participaremos dos seus sofrimentos. Você considera que está unido com Cristo? Você se considera unido com Cristo? Isso é um detalhe importante da fé, porque o batismo cristão significa isso, nossa união com Cristo. Morremos para o pecado, ressuscitamos para Deus. A nossa união com Cristo nos ensina que participamos de sua glória, mas também dos seus sofrimentos. Gosto de Filipenses 1:29. Já leram? Filipenses 1:29. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Se você acha que crer em Cristo tem a ver com as benesses da sua vida, com as coisas darem certo para você, isso não é o que o cristianismo promete. Nós somos participantes da sua glória, mas também participamos dos seus sofrimentos. Sofrer por Cristo não é fracasso, é fidelidade. Queria que você fizesse uma avaliação. Sua fé em Jesus está disposta a resistir quando houver custo? Reavalie a sua visão da vida cristã, da missão cristã. Ela inclui sofrimento por Cristo, ela busca um equilíbrio entre sabedoria e pureza, ela nos faz depender e confiar da ação do Espírito Santo em meio à oposição que nos encontra, e nos faz perseverar até o fim, porque a perseverança é a evidência de salvação. Cumprimos e cumpramos a nossa missão baseada nessas orientações. Vamos orar? Senhor, para nós, o Senhor é o melhor da vida, como nós cantamos hoje nesse culto. Obrigado pela instrução da Tua palavra, que nos lembra que a missão ela é feita diante da Sua vontade, e ela não é triunfalista, ela nos coloca no caminho com o nosso Senhor. Nos ajude a ser prudentes, simples, perseverantes, nos ajude a depender do Espírito Santo. Não nos permita sentir medo de estar entre os lobos. Nós oramos em nome do Cordeiro de Deus, que se entregou por nós, Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e Pai e que a consolação do Espírito Santo esteja com todas as ovelhas entre lobos, hoje e até que o Filho do Homem venha. Amém.